Sejam muito bem-vindas, minhas queridas. Mais uma vez agradeço a confiança de vocês no meu trabalho e eu espero que a gente esteja podendo se ajudar. É esse que é meu grande objetivo, vocês sabem, é a minha missão de vida, libertar as mulheres e empoderar as mulheres. É esse que é meu grande objetivo. E hoje, como eu comentei ontem, nós vamos conversar sobre o medo. O medo, ele é a principal razão pelo qual muitas de nós estamos presas em prisões mentais. Seja a prisão mental da dependência emocional, seja a prisão mental da depressão, da ansiedade. Normalmente, eu não digo aqui que todas as vezes, né? Como eu sempre digo, a psique humana não é uma ciência exata e são muitas variáveis e essas variáveis abrem mais variáveis, então nem sempre é assim, mas mais de 90% das mulheres que sofrem de transtornos de humor, de transtornos de personalidade, de dependência emocional, a grande raiz, a grande causa é o medo. Nós temos, até anotei aqui, os principais medos dos seres humanos, né? É o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo do abandono, o medo da velhice e o medo da morte. Esses são os principais medos dos seres humanos. E o grande medo que normalmente envolve a dependência emocional, a depressão, a ansiedade, é o medo do abandono. Talvez você me diga que não, mas antes que você saia do vídeo, ouça, né? É o que eu costumo dizer, para uma mente treinada tudo é aula. Às vezes a gente está escutando uma coisa que não é, mas ela pode nos mostrar uma abertura e a gente encontrar alguma coisa. Então, o medo do abandono, ele é o principal gatilho da dependência emocional, isso é certo. Mas dos outros transtornos, ele também está grandemente envolvido se ele não é o principal fator de depressão, ansiedade e outros transtornos. Como eu sempre trago um pouquinho da minha história, e eu digo, não é que a minha história seja a única, mas é que quando a gente está ouvindo histórias reais, muitas vezes a gente consegue captar alguma coisa e nessa captação a gente consegue se entender um pouquinho mais. E na realidade, esses vídeos que eu estou trazendo é para que vocês aumentem a consciência, se conheçam mais. E sempre que a gente está lutando contra um inimigo que a gente conhece, que a gente consegue ver, nem que seja numa visualização, é mais fácil a gente lutar. Quando a gente está lutando contra um inimigo desconhecido, a gente não sabe nem que armas usar. E aí fica mais complicado. Então, deixa eu conversar um pouquinho sobre o medo e contar um pouquinho mais de como que as coisas aconteceram comigo, exatamente para que vocês possam pensar, né, ter esse autoconhecimento, se conhecerem um pouquinho mais, porque se você descobre a raiz, né, o porquê do que você está vivendo, a luta é mais fácil. Então, como eu comentei nos outros vídeos, se você não assistiu, assista, os nossos vídeos eu acho que o conteúdo está muito legal. Como eu comentei, eu já falei que eu sofri abuso sexual na fase ali dos 2 anos em diante, né? Durou até meus 9 anos, né? Por um tio e algumas vezes ele estava com 2 amigos juntos, né? Eu já falei que eu não lembro de absolutamente nada, mas eu consegui remontar esse quebra-cabeça, né? Consegui visualizar algumas coisas e consegui montar mais ou menos para poder eu entender com quem que eu estava lutando afinal, quem era o meu grande inimigo, né? Meu grande inimigo mental. E aí, deixa eu comentar das fases de uma criança. Uma criança, desde que ela nasce até o desmame, até que saiam todos os dentes, né, principalmente os dentes principais, ela está na fase oral. Ela não tem conhecimento nenhum sobre sexo. Depois da fase oral, a gente entra na fase onde a gente aprende a controlar os esfíncteres, que é saber fazer xixi, fazer cocô no banheiro. Quando a gente consegue controlar eles, nós entramos na fase anal. Após isso,
nós vamos ficar ali até os 4, 5 anos na fase anal, e aí nós vamos começar a perceber que nós temos órgãos sexuais. Não que nós entendamos que eles sejam órgãos sexuais, mas a gente consegue entender que existe um aparelho que a gente faz xixi. Quando a gente consegue perceber que existe um aparelho de fazer xixi, que ele não é como minha mão, como meu pé, como minha pele, como minha bochecha, não, eu tenho um aparelho de fazer xixi. Quando a gente consegue perceber isso, nós entramos na fase fálica. Na fase fálica, é normalmente a época quando os pais vão conversar sobre de onde vêm os bebês, porque a criança já começa a fazer perguntas. Então é nessa fase que a gente consegue entender, por exemplo, se houver uma investida errada contra nós, a gente já começa a entender que isso não está certo. Por que eu comentei isso? Porque meus abusos começaram quando eu estava saindo da fase oral para a fase anal e eu não tinha nenhuma noção de que isso era certo, de que isso era errado. Mas eu entendia que a mamãe e papai não estavam me protegendo. Isso eu conseguia perceber. E aí, qual foi o grande sentimento que marcou quando eu comecei a sofrer abusos? O abandono. Né? Como eu comentei no outro vídeo, como que isso aconteceu, né? Meu pai estava aprontando bastante, né? Vamos usar um termo assim para, né? Aprontando bastante, e a minha mãe corria atrás dele, tentava vigiar ele, não sei o que ela realmente estava tentando fazer, né? Porque naquela época as mulheres não se separavam, então ela não poderia se separar dele, né? Jamais, ela seria extremamente mal vista se ela se separasse dele. Então a gente nem sabe como é, porque ela estava lidando com isso sozinha, né? Porque eu sei que ela não contava para ninguém o que estava acontecendo, ela vivia aquilo sozinha. Então, a gente nem sabe o que realmente ela estava tentando fazer em vigiar meu pai. E aí, nessas horas, ela me deixava na casa da minha avó, que minha avó me deixava com um tio e aconteceu o que aconteceu. Então, o primeira sensação ruim, primeiro medo que ficou marcado em mim foi o medo do abandono, porque eu me sentia abandonada nessas horas. Eu ainda não tinha consciência de que isso era uma coisa errada, mas eu tinha consciência de que eu não queria e que eu estava abandonada sem papai e sem mamãe, seja quem for, para me cuidar. Isso foi sendo reforçado conforme eu fui apresentando indícios de uma criança abusada sexualmente. Porque eles tinham um certo... Eles eram, né, o tipo, como eu comentei, acho que eu já comentei isso com você, né? Aquele tipo de família perfeita, de família padrão. Então, o que acontecia? Qualquer coisa que eu demonstrasse, né, que eu gritasse por socorro, né, porque uma criança ela não pede socorro, ela tem atitudes que demonstram que ela está pedindo socorro. Então, qualquer coisa que eu fizesse pedindo socorro, né, eu ou era castigada ou apanhava. Nossa, eu apanhava assim por coisas... por coisas assim, totalmente bobas, e eu apanhava muito, né? Apanhar quando eu digo assim, né? De cinta, de chinelos, de, né? Essas coisas que eram consideradas que um pai poderia fazer, né? Que isso era totalmente aceitável, né? Um pai dar de cinta numa filha ou num filho, né? O pai pegar um chinelo de couro daqueles e dar-lhe na filha. Então essas coisas aconteciam. Então cada vez mais eu me sentia abandonada. E quando eu sentia essas sensações, o que acontecia comigo? Eu era agredida. E aí, isso tudo vai sendo reforçado conforme foi passando os anos, foi tudo sendo reforçado. Então, é interessante porque eu por muitos anos achava, assim, subconscientemente, eu achava que o apanhar era normal. Era normal. Né? E por que eu não conseguia sair? Eu fiquei 18 anos casada com o meu primeiro marido. E, como eu comentei, eu tive 2, eu fiquei 18 anos casada com o primeiro marido, que era abusivo, mas não era narcisista, e depois eu fiquei 6 anos casada com, aí não casada legalmente, mas, né, morando junto, com o abusivo narcisista. E todos eles me agrediram, né, todos eles me traíram, igual meu pai.
Né? Mas aí eu fico pensando, por que a gente aceita? Por que a gente aceita? E por que muitas vezes eu conscientemente não queria mais aquilo, mas inconscientemente eu estava implorando para a pessoa ficar, pelo medo do abandono. O medo do abandono foi o grande gatilho. Claro que o abuso, ele causou outras coisas, que né, hoje em dia eu sei e outro dia a gente conversa um pouquinho mais. Mas o grande start de toda a confusão mental, de toda a prisão mental, foi o medo do abandono. E aí, entende que como é que, se eu que saísse, eu ficaria sozinha. E eu sou uma pessoa que gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar sozinha para estudar, para fazer minhas coisas, mas eu tinha um grande medo de ficar abandonada. Então, como é que eu ia largar? Né, ou seja, o meu primeiro marido ou o segundo? Como que eu iria largar? E quando eles falavam nisso, né, nossa, era o desespero total, porque estava acontecendo de novo. E aí entra uma coisa que a gente chama de zona de conforto. Zona de conforto, ela é extremamente mal interpretada. Zona de conforto não é porque está tudo bem, não é porque está tudo bem e eu vou me manter no tudo bem. Zona de conforto é o que o cérebro reconhece como padrão. Então, eu estar num relacionamento abusivo era o meu padrão, era o padrão da vida dos meus pais, era o meu padrão. Essa era a minha zona de conforto. Era uma zona de conforto que doía demais. Mas eu sair dela mexeria com o padrão que me foi ensinado, com o padrão que eu fui aprendendo e que foi reforçado ao longo dos anos. Então, essa zona de conforto, ela não tem nada de confortável, não tem nada de boa. Mas é essa aí que o cérebro conhece. E é essa aí que ele vai fazer de tudo para nos manter, para que nós fiquemos nela. Porque, como nós conversamos ontem ou antes de ontem, o nosso cérebro, ele é como tudo no nosso universo. Ele quer economizar energia. Não existe desperdício de energia no nosso universo. Se nós somos feitos da mesma matéria do nosso universo, então é óbvio que o nosso cérebro, ele não quer desperdiçar energia. Então, se ele já conhece aquilo como padrão, se tu não fizer nada, se tu não lutar, é esse o teu padrão para sempre. E eu comentei num dos vídeos passados que eu procurei ajuda e acabei usando medicações que me foram indicadas pelos médicos, né? E que foram os piores tempos da minha vida. Porque o que acontece? Como eu também falei, nós acabamos nos tornando dependentes químicos da química que o cérebro faz para nos manter nessa zona de conforto. Conforto nenhuma. Mas se nós não lutarmos, não há pílula mágica. É um trabalho, é um esforço para fazer uma reprogramação. Como eu comentei, né, num dos vídeos, né, um computador ele funciona exatamente como o nosso cérebro. Só que, claro, um computador ele tem uma vida útil muito pequena. Então, a gente pode ir lá e formatar e instalar um novo programa. Só que a gente sabe que um computador que funcionava em 2000 não funciona hoje em dia. Né? Então, o nosso cérebro ele tem uma plasticidade diferente e os programas não são tão facilmente limpos. Não adianta formatar o nosso cérebro. Nós precisamos reinstalar programas e isso vai acontecer pela repetição. E pense, quantos anos nós ficamos nessa zona de conforto? Né? Claro que hoje, pelo todo o estudo, a gente não vai precisar, se eu fiquei 20 anos aprendendo uma coisa, eu não preciso ficar 20 anos reaprendendo. Né? A gente estudou muito sobre o cérebro, e a gente sabe que não precisa ser tanto tempo. Mas assim, uns meses vai ser uma batalha, vai ser uma luta quase sangrenta, né? Não no sentido literal, mas assim, pensa numa luta que vai ter que ser para que você instale novos comandos, novos programas. É só isso que funciona. Nada mais funciona, e eu digo para vocês por experiência própria. Eu testei tudo.
Aí, quando eu comecei a estudar, eu entendi como que funcionavam as coisas. Eu comentei num vídeo anterior, né, a indústria farmacêutica não te quer livre. Muitos médicos sabem exatamente disso, mas eles não querem você livre porque eles precisam da agenda deles cheia. E eu acho que já comentei com vocês, mas se eu não comentei, deixa eu falar agora. O meu grande intuito de estar aqui, a minha grande missão é ajudar as mulheres a saírem desse looping mental, dessa prisão mental, o mais rápido possível. Porque eu quero... Deu? Tá pronta? Então, agora eu vou atingir mais uma mulher, porque a minha missão é salvar essas mulheres. E entenda, se você não quiser com toda a tua alma, com toda a tua força, abandonar essa química, essa zona de conforto, nada vai acontecer. E desculpa eu dizer uma coisa meio dura, mas eu ouvi, então eu acho que às vezes eu também tenho que ser dura, né? Porque não adianta só a gente acolher, às vezes a gente também tem que ser duro. Eu ouvi o seguinte: se tu não fizer por ti, seja muito grata aos teus resultados, porque são só esses resultados que tu vai ter. Quando eu ouvi isso assim, eu cheguei a pensar, nossa, sei que eu falei alguma coisa errada, que ela ficou brava comigo, estava minha mentora, sei que ela ficou brava comigo. E ela disse, eu estou sendo dura, mas é a única verdade. Não existe pílula mágica. Não existe nada que nos... E outra coisa, uma coisa que eu também ouvi esses dias, para empresas, nossa, eu puxei para cá, assim, para a clínica, porque ninguém está vindo ao nosso resgate. Ninguém se importa. Você acredita que alguma pessoa no planeta vai trocar de vida contigo? Ninguém se importa. Nós podemos ter pessoas que se preocupam com a gente e que querem a gente melhor, mas elas não vão vir trocar de vida com a gente. Elas não vão vir nos salvar. E quando eu digo salvar, é te tirar daquele lugar e te levar para um outro bom. Existem, por exemplo, casas de passagem, que as pessoas, né, que a mulher pode sair da casa onde ela está e ir para um lugar, mas ela vai ter que seguir com as próprias pernas. Então, assim, não existe pílula mágica. Não existe conto de fadas que vai vir uma pessoa, um príncipe encantado e vai nos salvar. Ou nós fazemos por nós mesmas, ou nada vai acontecer. E como eu disse no outro vídeo, eu concordo com o uso, às vezes, de medicação quando uma pessoa está numa crise, quando uma pessoa está realmente, assim, num estado, mas para a vida inteira não. Para a vida inteira não. Para a vida inteira só tem uma coisa que salva, é nós a nós mesmos. E deixa eu fazer um exercício aqui com vocês, e ali vocês já vão ter uma noção. Tu vai fechar os olhos e vai respirar. Tu vai puxar pelo nariz o ar, segurar, contar até 3 e soltar o ar contando até 8, se tu conseguir. Essa respiração, ela tem que ser assim. Se tu respirar assim, ó, tu encheu um pedaço do pulmão. Se tu respirar pelo nariz e sentir a tua barriga encher, não é que a barriga está cheia de ar. É que tu está fazendo uma respiração diafragmática e o pulmão está cheio de ar. Aí ele está sendo usado na sua capacidade. Por isso que a gente respira pelo nariz. Respira pelo nariz, fecha os olhos, solta pela boca. Respira, conta 1, 2, 3, solta pela boca. Solta pela boca, quando tu conseguir contar até 8, é porque tu encheu bem o pulmão. Vai fazendo isso até tu sentir todos aqueles pensamentos, porque o objetivo desse exercício é tirar esse monte de pensamento que fica ali, né? Faça isso. Quando tu conseguir te concentrar na tua respiração, normalmente umas 5, 6 vezes é suficiente, mas quando a gente está muito atacada,
Às vezes, olha, precisa de umas 12 vezes, 15 vezes fazer isso, assim, ó, num lugar que tu esteja tranquila, né? De preferência num lugar um pouquinho mais escuro. Tente fazer isso e respira. Respira, respira, respira. Quando tu conseguir entender que tu te acalmou, que tu tá, porque tu vai te concentrar na tua respiração, e quando tu te concentrar na tua respiração, tu vai ver que a mente vai ficando mais limpa. Tu fecha os olhos e visualiza um muro. Visualiza um muro bem grande, bem forte. Quando tu conseguir enxergar bem esse muro, tu pode escolher pintar, tu pode escolher escrever, tu pode escolher pichar, do jeito que tu te sentir melhor. Palavras que te aprisionam, né? Medo. Seja, eu quando fiz a primeira vez escrevi medo bem grande. Quando tu conseguir ver isso o melhor possível, tu te imagina com uma marreta quebrando esse muro. E tu quebra ele até ele não virar em nada. Tu vai ver que tu vai sair muito bem disso. Esse é um exercício que tu pode fazer 2 vezes por dia, por muito tempo. Não interessa, o tempo que tu te sentir bem. E alguns detalhes assim que eu gosto de trazer. Se você é uma pessoa sinestésica, né? Sinestésica é uma pessoa que sente mais as coisas, talvez tu não consiga enxergar esse muro muito nítido. Se tu é uma pessoa que é visual, tu vai enxergar esse muro extremamente nítido. Se tu é uma pessoa auditiva, talvez tu escute mais as marretadas no muro do que o resto. Não se preocupe se você não consegue visualizar. Eu sou uma pessoa sinestésica, então as minhas visualizações, elas são muito, tem uma neblina em cima, mas eu consigo sentir as coisas. Então isso é o meu jeito de ser. E eu vou te dizer, eu fiz esse exercício. Foi um dos primeiros exercícios que eu fiz quando eu estava fazendo toda a minha reconstrução de mulher. E eu vou te dizer que eu não consegui quebrar ele por uma semana. Eu não consegui quebrar esse muro. E ali isso já mostra, né, uma crença, né? Quando a gente fala em crença, a gente não está falando de nada religioso, né? Um paradigma, uma crença, né? Um ponto de limitação que a gente tem. E eu olhava para aquele muro e simplesmente eu não conseguia quebrar. E eu fui forçando, até que um dia, quebrei o muro. Aí eu gostei de fazer. Quando a gente consegue perceber qual é o grande, de onde vem, fica fácil da gente tocar a vida, né? E se você quiser conversar comigo, né, eu sempre a primeira consulta ela é gratuita, né? Se você quiser conversar comigo, me chama. A gente tem tanto para o valor da nossa consulta já é um valor social, né? Mas nós ainda prestamos ajuda para as pessoas que estão, né, com problemas financeiros, então nos chama que nós temos sim. E hoje ontem eu postei nas minhas mídias e postei um anúncio que nós queremos continuar fazendo isso. Quando eu falo nós, é porque nós somos um grupo e eu cuido da parte psicológica do grupo, né? E nós queremos continuar fazendo isso, sim, independente de atingir as mulheres que podem pagar o serviço, mas nós queremos continuar atingindo, inclusive, as mulheres que não podem pagar o serviço. E aí eu coloquei ali uma forma de doação, porque o nosso grande objetivo é, a gente eu principalmente, eu quero muita coisa. Eu quero poder resgatar as mulheres, ir atrás das mulheres e resgatar. E tudo nesse planeta envolve dinheiro, né? Tudo no sistema capitalista e socialista também envolve dinheiro. Então, sem dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa. Então eu coloquei ali como uma forma de quem quiser doar. E se você quiser compartilhar para ajudar outras pessoas. Então, assim, na realidade eu não estou pedindo nada aqui para vocês, tá? Vocês estão aqui e eu falei que ia fazer tudo isso gratuitamente. Mas se daqui a pouco você quiser compartilhar e alguém vê e ajuda, ou quiser compartilhar e alguém vê e precisa, eu quero atingir todas as mulheres, eu atendo a hora que precisar. Se precisar atender às 2 da manhã, eu atendo, não tem problema nenhum. Então eu fico aqui meu convite, se vocês quiserem compartilhar minha postagem, né? Ou tiverem daqui a pouco, eu sei de uma pessoa que ajuda. E aí, assim, o nosso pedido ali na postagem é qualquer valor.
porque eu não vou deixar de atender uma mulher que não possa pagar. Eu não vou. A minha missão não permite isso. Então, obrigada. Mais uma vez, eu não vim aqui pedir nada para vocês, tá? É que vocês estão aqui, eu quis fazer toda a entrega que eu posso, eu quis fazer isso gratuito. Mas se tiver tocar o coração de vocês, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Se vocês conhecerem uma mulher que precisa também, não custa nada, a gente tem que ajudar. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer como ser humano, é ajudar o próximo. Gurias, obrigada, até amanhã. Eu queria não fazer um vídeo tão longo hoje, mas é triste, né? Quando eu começo a falar, vocês já viram, né? Vocês já viram. Imagina quando nós nos encontrarmos todas, né? Vai ser lindo. Gurias, obrigada. Até amanhã. Até amanhã, sim. Obrigada, tchau, tchau.